Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar uma estratégia de opções que um fundo de investimento utilizou para transformar 100 mil dólares em 2.347 mil dólares, como eu estou vendo aqui na minha tela, eu já vou te mostrar. E essa estratégia, ela é descrita aqui no livro Fique Rico Operando Opções com uma variação. Eu vou te explicar como você pode fazer igual, vou te mostrar parâmetros para fazer essa estratégia e te mostrar a diferença do livro para a prática aqui que o Jamie May, o grande aqui gestor, conseguiu fazer nesse resultado fantástico. Então vamos lá. Antes da gente começar, você que é parceiro do canal, deixa um gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo por aqui, assiste o vídeo, vê se você aprendeu alguma coisa, depois você vai lá e clica no botão se você tiver aprendido, tiver gostado. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar da operação principal do livro Fique Rico Operando Opções, que é a compra de call DITM. Vou te mostrar aqui na tela. Então, basicamente, no livro Fique Rico Operando Opções, como você está vendo na tela, ele mostra 3 operações principais depois de te explicar como funcionam as opções. Existe essa compra de call DITM, basicamente é comprar uma call. Call é aquela opção que valoriza quando o mercado sobe, caso você esteja caindo aqui de paraquedas, tá? Ele fala também de venda de put e travas a crédito. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da compra de call deep in the money, que é essa DITM, que é uma compra de call muito dentro do dinheiro, e a gente vai comparar ela com a compra de call DOTM. É uma expressão que eu nunca vi alguém usar aqui no Brasil, mas ela é usada lá fora. É deep out of the money, que seria muito fora do dinheiro. E eu vou mostrar a diferença das duas. Existe um racional diferente entre essas duas operações. E essa última aqui, DOTM, ela foi responsável pelas maiores rentabilidades que a gente já viu aqui na bolsa. Inclusive, um dos meus últimos vídeos, mostrei algumas pessoas que conseguiram ficar ricas no prazo aí de 1 ano, mais ou menos. Um caso lá da pessoa ter feito 6 milhões de lucro em 1 ano com pouco dinheiro no começo. A estratégia que a pessoa usou foi essa call DOTM. Então, vou te explicar no detalhe aqui como isso funciona. Então, já vamos comparando. A gente vai falar hoje dessas estratégias que são bem parecidas, só muda o strike da opção. A gente vai comprar nos dois casos aqui, é a compra de opções com vencimentos bem longos. Já vou te mostrar na plataforma ali os vencimentos, qual que seria o vencimento longo, curto, qual que é fora do dinheiro, qual que é dentro. Mas basicamente, então, a gente vai mostrar a diferença de racional e de retorno de uma compra de call DITM e call DOTM. Então, olha a sigla. DITM vem de Deep in the Money, muito dentro do dinheiro. É aquela opção que ela é mais conservadora. A chance de quem comprou ela ter algum resultado é muito grande, o risco é menor. Essa opção, Deep in the Money, principalmente a call, ela vai ser muito parecida com uma ação. Então, se a ação subir, ela vai subir. Se a ação cair, ela vai cair. Numa proporção até que parecida. A diferença aqui é que ela vai te pagar um pouquinho mais. Ela vai ter um pouco mais de risco e um pouquinho mais de retorno. Então, muitas vezes você vai ver a ação subir 10% e a Deep in the Money subir 18%. Ou às vezes 20%. Já essa outra, que é da outra estratégia, são opções que são mais difíceis de darem certo. São opções muito longes do preço atual da ação. Então a ação tem que subir muito para ela começar a valer alguma coisa. Então ela é deep out of money. Então seria muito fora do dinheiro. São opções mais arriscadas, mas aqui tem uma série de detalhes técnicos que fazem esse tipo de operação trazer retornos absurdos e numa frequência muito grande. Então, basicamente, vamos entrar aqui no Profit para eu te explicar a diferença prática de uma opção para outra. Depois a gente vem para esse artigo. Eu estava pesquisando se existem pessoas que operam de maneira parecida como eu opero. E eu uso muito dessas opções DOTM, Deep Out of Money. E eu achei esse artigo muito legal, que tem até parâmetros que eu vou traduzir para você e te passar de forma fácil de quais opções você deve escolher, o que você tem que pensar para fazer uma operação dessas. E aqui também ele mostra retorno de várias operações DOTM e são retornos absurdos de alto. É parecido com os casos que a gente viu lá no Wall Street Bets, que eles pegaram lá 20 mil%, essas porcentagens bizarras de alta. Mas antes, vamos olhar aqui no Profit
Qual a diferença dessas duas operações? Primeiro, no livro, essas opções que ele diz deep in the money, essas muito dentro do dinheiro, que são essas opções mais conservadoras, tanto elas quanto essas deep out of money, elas pressupõem opções longas, opções com prazos maiores. Opções com prazos maiores são pelo menos 6 meses. Eu gosto de trabalhar com entre 1 ano e 2. Opções que, por exemplo, eu estou gravando no final de setembro, que venceriam em setembro de 2024, ou então até lá 2025. Então, nas duas estratégias, a gente vai usar esse tipo de opção, que são opções longas. A diferença dessas duas operações não vai estar no vencimento, vai estar no strike, no alvo que a gente escolhe para essas opções. E isso traz uma diferença muito grande. Então, primeiro, abri aqui o Profit. Se você não sabe mexer no Profit, tem um tutorial básico, eu vou deixar aqui embaixo, tá lá Semana do Iniciante. Eu deixei lá no site 3 vídeos bem básicos para você que está começando do zero. E aqui, para entrar aqui, é só clicar em opções, estratégia de opções. Você vem aqui, clica com o botão direito, trocar ativo ou adicionar ativo, coloca Petro 4, usei Petro 4 de exemplo, que eu estou gostando de usar Petro 4 de exemplo. É uma ação em tendência de alta e é uma ação que tem muitas opções. Então vamos aqui em Petro 4, vamos vir para dezembro de 2024, que é um prazo que dá aqui 1 ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, 3 meses, que então se caracterizaria para uma opção longa. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente olha nos vencimentos, tá vendo que tem várias datas, é só clicar, ó, que você abre e fecha isso daqui. A gente tem que olhar nas opções com prazos maiores. Vim aqui para dezembro de 2024, por que eu escolhi esse vencimento? Simplesmente porque tem mais de 1 ano. Conforme mais distante é o vencimento, mais caras são as opções, porém, a gente mexe com a probabilidade, a quantidade de chance de você acertar nessas operações mais longas, mais distantes é maior. A quantidade que o ativo, que é o próprio preço pode andar é maior também. Então essa questão da chance de sucesso aumentada é um dos pontos que a gente escolhe essas opções mais longas. Não vamos aprofundar sobre isso agora. Só escolhe, no caso, se fosse fazer uma opção com prazo legal. E aqui a gente tem vários strikes, que é esse número aqui do meio. Strike é o nosso alvo. É quanto que precisa chegar no mínimo para essa opção começar a te dar um dinheiro. Esse é um conceito que tá errado, mas se você está começando agora e seguir esse conceito, você vai entender mais fácil, você vai acertar mais, tá? Mas de modo geral é isso. É como se fosse o alvo. No caso aqui a gente está trabalhando com as calls, que sobe conforme a ação sobe. Então, se você escolher um alvo aqui muito longe, esse 119, Petrobras, que está a R$34, teria que chegar aqui em R$119 em dezembro de 2024, que seria multiplicar o preço quase que por 4. A chance disso acontecer é muito baixa. Essa opção ela é muito fora do dinheiro, ela poderia ser considerada DOTM, mas já não é o tipo de opção que a gente compra, que essa aqui está muito fora. Mas vamos lá, só para você entender então o conceito. Uma opção aqui no 13, no 18, no 19, no 20, está bem dentro do dinheiro, está com um valor bem menor que o preço da ação. Então essas opções entrariam na operação do livro Fique Rico Operando Opções, que é Deep in the Money. Essas operações podem te dar dinheiro, podem te dar um bom dinheiro. Como é que vai funcionar? Você vem, compra qualquer uma dessas opções. Por exemplo, a gente poderia vir comprar essa que custou R$13. Ela custou aqui mais ou menos entre 1/3 e metade da ação, né? Vai dar um pouco menos de 1/3. Então, quando a ação subir, essa opção ela vai valorizar mais ou menos entre 1/2 e 1/3. Então, se a ação subir 10%, você vai ganhar ali uns 20 e poucos por cento. Que significa isso? Que você vai ganhar a alta da ação multiplicada. Então, imagina a Petrobras, que eu posso puxar aqui, tirar o zoom, que em 2 anos, ó, se a gente pegar aqui de 2022 para cá, que dá 1 ano e alguma coisa, subiu 200%. Imagina se você tivesse pego isso em uma opção Deep in the Money. Você não teria ganhado 200%, você teria ganhado 400 ou 500% de rentabilidade. Seria um valor maior do que a própria ação. Então a ideia do livro é exatamente isso. Como comprar a ação que você quer pagando a metade do preço. Esse é o mote do livro, que faz sentido. O único porém é que você tem que perceber.
Se a ação cair também, você vai perder num ritmo semelhante. Se cair 10, 20, 30%, o seu prejuízo também vai ser 10, 20, 30% multiplicado pela sua alavancagem aqui, pela a diferença do seu preço para o valor da ação. O que significa isso? Se a ação custa 10, se a ação custa 30 e a opção custou 10, é 1 para 3. Então, se cair 10%, a opção vai desvalorizar uns 30%. Isso aqui eu estou levando em conta somente o valor intrínseco. Caso você seja já entendido um pouco de opção, eu estou fazendo todas as contas levando em conta o valor intrínseco. Você que está começando, não precisa saber o que é valor intrínseco por enquanto. Só foca na questão de que, da mesma forma que essa operação ela vai te pagar multiplicado, ela vai te tirar multiplicado. E agora? Então aqui você já entendeu, seria uma dessas opções aqui com preço menor. Você simplesmente compra e espera. Você pode levar lá para o vencimento. Ou se o seu lucro aumentar bastante, você pode vir e desfazer dessa operação. Agora, uma opção muito fora do dinheiro, o que é e por que ela é tão interessante? Primeiro que ela pode te dar porcentagens de lucro bizarra ao ponto de você ficar rico dentro de um ano. Eu mostrei num vídeo recente vários casos reais disso. Inclusive aqui no artigo a gente já pode até mostrar isso de maneira mais ou menos rápida, né? Aqui ele mostra operações Deep OTM, né? Deep Out of Money, que deram 15.000% de retorno. Isso aqui seria basicamente transformar R$930 em R$141.000. Falei reais, mas o exemplo aqui é em dólar, tá? Então, isso é uma multiplicação bizarra. Você colocou pouco dinheiro e tirou um valor absurdo. Aqui está um outro exemplo que deu 6.400%. É multiplicar seu dinheiro por 65. Aqui está um outro exemplo que a valorização foi de 1.600%. Aqui são valorizações que o artigo dá de exemplo, mas a gente viu vários casos parecidos com esse no Wall Street Bets. E, inclusive, eu já tive várias operações Deep Out of Money que deram porcentagens grandes. As maiores porcentagens que eu peguei foram lá na casa entre 2 e 3.000%. Foram as maiores que eu consegui para a minha carteira. Hoje em dia, aberto, operação aberta, que eu ainda não embolsei completamente o lucro, eu vou ter a que eu já mostrei para quem acompanha o canal várias vezes, que é essa operação aqui. Ela chegou a bater mais de 400% e agora ela está recuando porque o preço está caindo. Mas ela é para 2025. Se continuar subindo até lá, eu continuo ganhando dinheiro e essa porcentagem pode chegar em valores bem maiores. Hoje agora aqui está em 270%, que é uma ótima valorização comparado com outros mercados. Então, como eu montaria aqui uma operação Deep Out of Money em Petrobras? Só para você ter de exemplo, daí a gente vai para o artigo, que lá está a explicação do porquê essa operação ela vai pagar muito acima do que o resto do mercado paga e tem chances melhores que o mercado costuma praticar. Mas vamos lá, aqui em dezembro eu tenho strikes que eu não gostei. Eu quero algum strike, algum alvo, uns 20, 30% acima. Aqui achei, ó, um ano de agora, de distância, a gente tem alguns vencimentos com 20, 20 e 42% de distância do preço atual. Que seriam opções que fariam sentido na minha visão de comprar pensando nessa estratégia. Então aqui, como que seria? Eu simplesmente clicaria em comprar, determinaria aqui um preço. Se não executa nesse preço, eu vou tentando um preço cada vez mais alto para ver se o mercado aceita a minha proposta. Basicamente a ideia é essa, você compra essa opção aqui no strike 52, teve negócios hoje aqui a 70 centavos. Então você vê que é uma opção muito barata. 70 centavos dividido por 34, que é o preço atual, significa uma alavancagem, significa que você vai ganhar se a ação subir acima de 52, lembrando que tem passado 52. Mas depois que passar 52, você vai ganhar a valorização multiplicada. Você pega 0,70 e divide por 34. Então aqui você vai ter essa valorização multiplicada por 48 vezes e meia. Então se você ganharia de lucro na ação R$1.000, aqui você ganharia R$48.500. Se na ação você ganharia R$10.000, daqui você ganharia R$480.000. Aqui está o poder da multiplicação. É claro que não é fácil chegar nos 52. Mas se chegar, você ganha um valor absurdo. Então, primeira coisa, qual a diferença entre as duas operações? É o alvo que você escolhe. Você vai acabar comprando algo que se parece muito com uma ação
e a outra já tem um risco grande, já tem uma probabilidade menor de acerto. Se você vir aqui no Profit, se eu clicar nessa opção aqui do 49 ou do 52 mesmo, a probabilidade de lucro está em 5%. Se eu vim e comprar uma opção muito dentro do dinheiro, que seria a estratégia do livro, ó, vou clicar em comprar. Esse POP é a probabilidade de lucro, tá? Aqui sobe para 44,5% de chance de ter lucro. Então, estatisticamente, você vê que a opção muito dentro do dinheiro, ela vai ser mais fácil de dar certo. Porém, a multiplicação da opção muito fora do dinheiro é absurdamente maior. Só que a gente tem um porém. Essa estratégia aqui, só para traduzir aqui para você de maneira rápida, Jamie May é um gestor de um fundo de investimentos nos Estados Unidos, é um gestor de um fundo grande, e aqui ele teve um retorno em 9 anos, um retorno composto, já descontado aqui das taxas, de 42% ao ano em dólar. Então, é uma rentabilidade absurdamente alta. O Warren Buffett faz na média, é claro que faz 50 anos, mas ele faz na média uns 20% ao ano, alguma coisa nessa linha. E só para você entender o que significa isso, nesses 9 anos, 100 mil se transformariam em 2 milhões e 300. E qual é a estratégia do Jamie May? Ele fala o seguinte, que se for resumir, a estratégia favorita dele seria long term, ou seja, opções longas, deep out of the money. Então são as opções muito fora do dinheiro, ou DOTM, que são essas opções que eu te expliquei agora. Aqui ele diz algumas coisas sobre essa operação. Ele fala aqui que essas opções muito fora do dinheiro permite que o gestor, né, o MEI, ele arrisca pequenas quantidades de dinheiro em apostas altamente assimétricas. O que é assimétrico? É algo que você pode perder e pode ganhar uma fortuna, pode ganhar 100, pode ganhar 1000. Então é uma quantidade desproporcional. A simetria está na ideia de desproporcionalidade. Você arrisca um tanto e pode ganhar um valor absurdamente maior. Aqui ele está explicando que, de modo geral, quando o mercado está muito calmo, a probabilidade dele se estressar e ficar muito mais agitado é grande. Então acaba que ajuda a valorizar essas opções. Agora eu vou te falar a explicação do artigo. Esse artigo aqui do site Steady Options que eu encontrei falando dessa estratégia, e tem algumas coisas bem legais. Primeiro eu explico o porquê que essa operação dá mais certo e dá um retorno maior do que deveria. Aqui ele explica que o modelo Black-Scholes ele tem alguns problemas com a distribuição normal, a distribuição implícita, ou seja, o modelo que faz a conta e define o preço das opções, caso você não saiba. Muitas vezes, quando você vai negociar uma opção, como eu te mostrei aqui de Petro, você vai ver aqui e quem está do outro lado vai ser alguém que usa uma continha matemática para definir o preço justo dessa opção. E essa conta que eles fazem, principalmente, é baseada no modelo Black-Scholes. Existem outros modelos também, mas eles incorrem nos mesmos problemas. E o problema aqui é que o modelo Black-Scholes, ele implica, né, ele pressupõe que não existe tendência. Então você olha um gráfico de Petrobras, deixa eu tirar o zoom aqui para você dar uma olhada, que está subindo desde 2016, que subiu aqui 1.200%, e ele olha isso, o modelo na verdade não enxerga isso, ele não percebe que existe claramente uma tendência de alta. Quem opera o mercado consegue constatar, existem até estudos técnicos sobre isso. E uma coisa que a gente pode constatar é que tendências existem. Tendência aqui, eles usam o termo de momento. Então o modelo Black-Scholes e os modelos matemáticos assumem que o preço pode subir ou descer de forma aleatória. Então ele não acha que o preço vai tender. Tendência vem dessa ideia de tendência, né? Ele tende para um lado mais do que para o outro. Então ele não entende essa ideia de que o preço pode ter a tendência de subir mais do que de cair. Isso distorce a precificação. Faz com que os preços das opções ficarem como se estivessem mais barato do que deveriam e acaba trazendo um retorno maior do que deveria. Então aqui ele explica isso. E diz que essa suposição do modelo funciona bem no curto prazo. No curto prazo ele é mais aleatório, mais difícil de você acertar uma tendência, um fundamento no curto prazo. A
partir do momento que o prazo aumenta, os fundamentos importam, uma série de coisas importam e tendências passam a importar cada vez mais. Aqui, como nessa frase aqui ele fala que se o vencimento da opção for longe o suficiente, for longo o suficiente, a tendência vai levar a gente muito distante do strike, ao ponto que é normal a gente pagar esse preço mais caro na opção. Então, basicamente, a opção, conforme aumenta o vencimento, ela vai ficando mais cara, só que ela não vai ficando mais cara do jeito justo. Ela vai encarecendo menos do que deveria. Basicamente é essa a lógica, porque o modelo ele erra. Então, basicamente, existe um erro técnico no modelo de precificação das opções que gera uma oportunidade nessas opções muito fora do dinheiro. Coisa que não acontece muito nas opções muito dentro do dinheiro, porque a precificação é diferente. As opções muito dentro do dinheiro vai ter um valor intrínseco que é muito baseado em quão ela está menor que o preço da ação. Então é um valor que não importa, não tem como ser mal precificado. Já as opções muito fora do dinheiro, ele é baseado nessa questão de expectativa, do modelo, então é onde que acontecem os maiores erros e com isso traz a maior possibilidade de retorno. E aqui no final do artigo ele traz alguns parâmetros que a gente pode seguir para montar uma operação DOTM, uma opção longa muito fora do dinheiro. Primeira coisa que ele diz é que é importante a ação estar no momentum positivo, ou seja, precisa estar numa tendência de alta. Se você for comprar uma call muito fora do dinheiro, uma call bem longa, essa ação de preferência tem que estar numa grande tendência de alta, que a chance de você ter sucesso é maior e de você ganhar um bom dinheiro é maior. Ponto 2. Esse ponto é interessante. Quem opera opções por um prazo mais curto não costuma se importar com isso, mas nesses prazos longos, fundamento importa. E ele diz aqui que a empresa precisa ter fundamentos animadores, né? Acho que excitante aqui seria uma tradução ruim. Mas, basicamente, a empresa tem que ter bons fundamentos. Ele diz aqui sobre a empresa ter uma boa geração de caixa e uma boa receita, ou seja, tem que ganhar dinheiro. Eu costumo resumir aqui, de maneira simplificada, que as empresas precisam ser lucrativas, de preferência lucros crescentes. É o melhor dos mundos isso daí. E ele fala que as grandes tendências das ações aqui FANG, que caso você não conheça, FANG é as empresas de tecnologia, tá? Aqui, peguei para você o acrônimo inteiro de FANG, né? Que em português seria GAFAM. São as empresas Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, que são as 5 grandes empresas dos Estados Unidos que tiveram tendências de altas gigantescas e quem comprou opções longas bem fora do dinheiro ganhou um absurdo de dinheiro. Ele diz aqui que essas tendências muito legais das ações de tecnologia ocorreu porque o mercado subestimou o potencial de crescimento dessas empresas. Em terceiro ponto, ele fala para você escolher opções atrativas. Ele diz aqui sobre volatilidade implícita. Ele diz aqui que volatilidade implícita não é o mais importante para essa estratégia, porque o foco é apostar na direção do mercado, mas mesmo assim vale a pena prestar atenção. Caso você não saiba o que é volatilidade implícita, seria um parâmetro de quão caro ou quão barato as opções estão sem um fator externo. Ela fica cara não porque tem mais vencimento, é porque as pessoas decidiram pagar mais caro. Então seria a expectativa das pessoas. Seria uma oferta e procura em cima do preço das opções. Quando a volatilidade implícita está alta, você paga mais caro nas opções sem outro motivo aparente. Então aqui ele está um exemplo no gráfico. Ó. Se você vai montar a operação aqui, se você conseguir pegar uma opção com uma volatilidade implícita mais baixa, se passa da linha azul, você já tem lucro. Já se você pega uma vol implícita mais alta, a ação teria que andar mais para você ter lucro. Ele fala que isso não é tão importante, mas vale a pena você avaliar. Se tiver duas alternativas, duas opções, uma tiver uma vol mais baixa, ou você tem duas ações em situações muito parecidas, e as opções de uma dessas ações estão com a volatilidade implícita mais baixa, escolha essas opções. Basicamente é isso. Eu achei muito legal ver como outras pessoas operam de maneira similar como eu opero. A minha estratégia envolve várias operações. Uma das que eu mais gosto é essa daqui, de opções muito fora do dinheiro, opções bem longas. E tem me dado um nível de acerto, um grau de sucesso, um grau de retorno muito maior do que eu mesmo esperava quando eu comecei a montar essas operações lá anos atrás. A minha avaliação final das duas estratégias é que as duas são muito válidas, porém cada uma tem um princípio muito diferente. E se você quer uma estatística a seu favor,
você precisa ir atrás dessas opções muito fora do dinheiro. É claro que demanda um estudo para você entender um pouco mais, dominar esses conceitos e ter a coragem lá de arriscar o seu dinheiro. E um lembrete importante para vocês: dia 17 às 20 horas a gente vai fazer a live de abertura das inscrições do curso Estratégia RCO, RCO de renda com opções. É a minha estratégia, é como eu opero. Então esse curso eu te levo do completo zero até o avançado, inclusive vou te mostrar como eu opero essas opções longas. Eu tenho várias opções longas bem fora do dinheiro comprada hoje em dia. Nesse curso você aprende todas as operações que eu utilizo, inclusive tem acesso às minhas operações pessoais. No curso você tem também a melhor comunidade de opções do Brasil e tem também acesso à assessoria de investimentos OTM, que é uma assessoria especializada em opções. Todos os assessores dominam completamente opções, inclusive eles têm a carteira deles própria que eles operam para eles, então eles conseguem entender o que você passa, o que você pensa. Então o que você precisar de ajuda, ele já passou por isso e consegue resolver para você de maneira bem fácil. O curso ele é composto de aulas gravadas e aulas ao vivo. Inclusive nessa última turma eu passei a incluir aulas ao vivo comigo operando o mercado. E para você participar dessa live que eu faço uma oferta especial, um preço melhor para quem está ao vivo com a gente, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição que você entra para o grupo VIP e consegue participar da nossa live. Então clica no link aqui da descrição que eu te espero dia 17 de outubro às 20 horas. Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha entendido a diferença dessas duas operações. Operacionalmente, apertar os botões é absurdamente simples. O desafio aqui é você entender o que você deve escolher, entender essa questão de análise do mercado e conseguir ficar com uma posição por tanto tempo assim, sem ficar sofrendo no meio do caminho. Se cai, fica vermelho, se sobe, fica muito verde. Esse drama do meio do caminho aí é normal e gera, para quem tá começando, às vezes muitas emoções. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei, isso me ajuda bastante. Se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.